Justiça e direito é a base, é o fundamento do trono de Deus. Graça e verdade te precedem, nos revela o Senhor por meio do salmista. Deus tem um trono, e a gente sabe que esse trono, um dia nós iremos comparecer. Quando eu estou dizendo nós, eu estou me referindo ao ser humano. Todo ser humano, um dia ele vai comparecer perante este trono, este tribunal, para prestar contas. E não precisa me esforçar muito para você saber disso, porque você já sabe. Você sabe que no trono de Deus, no juízo de Deus, lá tem justiça. Não é os tribunais terrenos, onde muitos deles têm justiça, mas uma boa parte a gente sabe que é corrompido e a injustiça comanda. Mas diante de Deus, não, diante de Deus haverá plena, total, absoluta justiça, aleluia. E Deus faz questão de nos revelar que Ele vem para julgar os seres humanos. Eu e você um dia vamos comparecer diante do Senhor para sermos julgados. Lá no Salmo 96, no versículo 10 a 13, o salmista nos mostra como será, de uma maneira sucinta, de uma maneira bem clara, esse julgamento. Observe na tela, você que está em casa, observe o que é que está escrito. Salmo 96, versículo 10 a 13, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Queria que você prestasse bastante atenção. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga. Deus julga os povos com equidade. Versículo 11, diz o Senhor: alegrem-se os céus e a terra, exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Versículo 12, porque fogue o campo e tudo que nele há, regozije-se todas as árvores dos bosques. E no versículo 13 ele revela: na presença do Senhor, porque vem. Diga, Deus vem. Diga, Jesus vem. E vem fazer o quê? Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Para a igreja do Senhor Jesus, a igreja vive naquela expectativa do Senhor voltar para levar a igreja. Mas o mundo fique na expectativa que Jesus vem, e vem para julgar, e julgar com justiça. Meus amados, Deus nos revela que todos os seres humanos são pecadores. Você está me ouvindo? Você está me vendo? Eu sou pecador. Todos os irmãos que estão aqui no templo também são pecadores. Talvez você que está me vendo seja menos pecador do que nós, mas é pecador. E o Senhor nos revela na sua palavra, no Salmo 14, versículo 2 e 3, algo muito profundo, que é para a gente ficar atento a esta revelação de Deus. O Senhor usa até uma palavra para que a gente possa entender, porque para Ele não há necessidade de Ele olhar para ninguém, porque Ele vê tudo. E Ele diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Olha o relatório que Deus nos fala. Olha o relatório que Deus nos dá acerca de nós seres humanos. Versículo 2, o Senhor diz: todos se extraviaram. No versículo 3, melhor dizendo, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Este é o retrato dos seres humanos, não há nenhum sequer. Daí a razão do Senhor, usando o apóstolo Paulo, dizer em Romanos 3, 23, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Irmãos, o Senhor faz questão de deixar a gente ciente que todos nós somos pecadores. Se não fosse o sangue de Jesus, o que seria de nós? Eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite, para vocês que estão em casa, que o nosso problema não é financeiro, o nosso problema não é conjugal, o nosso problema não é familiar, o nosso problema não é político, o nosso problema não é coisas do mundo, nosso problema não é isso, nosso problema é: somos pecadores, e por conta disso estamos destituídos da presença de Deus.
Deus é santo, santo, santo. Ele não tem comunhão com o pecador. Só teremos acesso à presença de Deus se a gente entender, se a gente aceitar, se a gente reconhecer o que Deus fez por nós. Talvez você pense, talvez você ache que tem boas obras. Eu quero te dar uma notícia que não é muito agradável. O profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, ele mostra como é que são nossas boas obras diante de Deus. E eu não estou falando das obras que não prestam, não. O Senhor fala das boas obras. Está escrito: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Olha o que é que nós somos diante de Deus. O ser humano, meu Deus, é como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,12: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, sem exceção. Então o nosso problema é nossos pecados. Precisamos resolver nossos pecados, porque enfermidade, problema conjugal, financeiro, problema familiar, problema político, problema do mundo, tudo isso passa. Agora, se for pecador, precisa resolver esse problema. Como pode? Surge a pergunta na mente de muitos, para não dizer de todos: como pode o homem ser justificado por Deus, quando o próprio Deus o declara que ele é pecador? Essa dúvida, ela paira sobre a mente de todo ser humano que para pensar. Jó capítulo 9, versículo 2. Olha o que é que Jó disse: na verdade sei que assim é. Como pode o homem ser justo para com Deus? Como pode? Ou você acha que eu sou justo, ou você acha que você é justo, ou você que está em casa nos assistindo acha que é justo? Como pode o homem ser justo para com Deus? Preste atenção na palavra de Deus, porque Deus nos revela em sua palavra como é que isso é possível. 700 anos aproximadamente antes de Cristo nascer, Deus usa o profeta Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, e no capítulo 56, no primeiro versículo, o profeta Isaías fala de duas profecias de grande importância, que por sinal já se cumpriram. Por falar em profecias, tem profecias que já se cumpriram, tem profecias que estão se cumprindo, tem profecias que ainda vai se cumprir. Estas duas profecias já se cumpriram. Preste atenção. O que é que o profeta Isaías diz? Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Primeira profecia. Deus diz através do profeta Isaías: a minha salvação está prestes a vir. Isso quer dizer que até aquele momento não tinha vindo ainda a salvação. E o Senhor continua: e a minha justiça prestes a manifestar-se. A minha salvação, a minha justiça, Deus falando. Com o entendimento dessa palavra, a gente vai perceber que nós não somos dignos de ser salvos. Nem tem como ser salvo, porque Jesus já deixou bem claro: a salvação é impossível para os homens, mas para Deus é possível. Então preste atenção, o que é que significa? A salvação, que era a profecia que Deus havia usado o profeta Isaías, que estava para chegar, ela veio na pessoa de Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25 até o versículo 30, Deus nos revela através de um homem chamado Simeão, que ele já era de idade, e eu não vou contar a história porque eu quero ler para você na essência, para você entender o que é que aconteceu. Olha o que é que Deus revela a esse homem chamado Simeão. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor.
movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, segura aí, por favor. Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo, escuta o que é que Simeão disse em louvor a Deus. Versículo seguinte: agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação. Amém? A salvação de Deus tem um nome, ela se chama Jesus. Jesus nasceu para salvar. Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que perdoa, Jesus é aquele que faz o homem poder ser salvo. Se não fosse Jesus, o que seria de nós seres humanos? Mas bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele veio. Ele veio e Simeão o tomou nos braços e disse, Senhor, agora pode levar teu servo, meus olhos já viram a tua salvação. Porém não esqueça que Isaías falou de duas profecias, a salvação e a justiça de Deus. A primeira se cumpriu, a salvação. Portanto, Deus enviou Jesus para salvar. A missão de Jesus foi vir para salvar o homem. Jesus veio para salvar o homem, e é por isso que ele não faz acepção de pessoas. Ele veio com essa missão de salvar o pecador. Lá em Atos, capítulo de número 10, versículo 34 e 35, Pedro, para poder pregar para Cornélio, ele teve uma visão, uma mirabolante, uma coisa extraordinária, algo fantástico, algo especial. E aí, quando ele ministra a palavra, ele vai e entende o que Deus estava falando e deixou escrito para nós. Então Pedro falou dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas, versículo seguinte, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus veio para salvar. Jesus veio como a salvação de Deus. Em Romanos 10, 12, o apóstolo São Paulo faz questão de dizer algo muito profundo para nós seres humanos. Romanos 10, versículo 12, está escrito na palavra do Senhor: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invocam. Não há distinção. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, Jesus, quando ressuscita dentre os mortos, ele aparece a seus discípulos e lhe dá uma ordem que ainda hoje continua essa ordem para nós. Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16, diz o Senhor Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E eu quero chamar a sua atenção, meu querido, para o que está escrito na palavra de Deus. A condenação é porque não crê. Não é porque você é pecador, porque pecador nós também somos. Deus preparou, Deus arquitetou, Jesus executou a obra da salvação. E hoje o pecado não é mais o motivo que nos condena. O que nos condena é a rejeição de Jesus. Eu vou repetir o versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Quem não crê será condenado. Portanto, a salvação de Deus, ela se manifestou na pessoa bendita, gloriosa do Senhor Jesus. E a sua justiça. Porque para perdoar o pecador, alguém tem que pagar pelo pecado do pecador, porque Deus é justo. E Ele vem julgar com justiça. Então Ele não poderia salvar alguém sem que alguém pagasse pelo pecado daquele alguém. Para poder alguém ser salvo, seus pecados têm que ser pagos. A justiça de Deus também se manifesta na pessoa de Jesus.
E eu queria que você prestasse atenção a essa leitura, que está lá em Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 21, porque Deus faz questão de mostrar que a sua justiça não necessita da lei. Para salvar o homem, se fosse pela lei, todos nós estaríamos perdidos. Para salvar o homem, Deus exclui a lei, e Ele faz questão de dizer, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo seguinte: justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo seguinte: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs através do seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça no tempo presente, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Estão lembrados da profecia de Isaías? A minha salvação está prestes a vir, a minha justiça está prestes a manifestar-se. A salvação veio através de Jesus. A justiça de Deus veio através da cruz de Jesus. A morte de Jesus não foi por acaso. A morte de Jesus não foi por acaso. A morte de Jesus foi pelos seus pecados. Profeta Isaías, o mesmo profeta messiânico, no capítulo 53, no versículo de número 6, Isaías 53, versículo 5, só preciso 5, por favor. Ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga: Jesus, muito obrigado. Em casa, junto conosco, diga: Jesus, muito obrigado. Se não fosse o sacrifício de Jesus, se não fosse a morte de Jesus, se não fosse o seu sangue derramado, nós estaríamos perdidos. Através da cruz de Jesus, através do seu sangue, nós temos agora a possibilidade de chegar diante de Deus e Deus dizer: você agora é justo. Olha, você agora é justo. Mas não é pelos seus méritos, longe disso. Você é justo por conta de Jesus. Você é justo por crer no sacrifício de Jesus. Com a vinda de Jesus, com o sacrifício de Jesus, Deus pode salvar, Deus pode justificar todos os que invocam a Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas. E Deus continuará justo. Deus continuará justo. Ele justifica o pecador e continua justo. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 22 até o versículo 25. Escuta com atenção essa narração do autor dos Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Por isso mesmo Jesus, diga Jesus, se tem tornado fiador e superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar. Diga: Jesus pode salvar. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre
para interceder por eles. Aleluia! Quando você, quando eu, quando qualquer criatura invocou a Cristo como Senhor, como Salvador, o capeta pode chegar lá diante de Deus e dizer: ei, ele é pecador. Aí Jesus se levanta e diz: eu dei meu sangue por ele, eu dei minha vida por ele, eu morri por ele, eu ressuscitei para a justificação dele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Há quem diga, há quem pense, há quem fale que Jesus não morreu por todos os homens. Bom, a pessoa pode achar, pode pensar o que quiser, mas eu escuto as Escrituras Sagradas e ela me diz de alto e bom som, Atos 17, versículo 30 e 31, por favor, põe na tela. Atos 17, 30 e 31, Deus assim nos revela. Olha o que é que Deus nos diz na sua palavra. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por quê? Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Eu não consigo entender, na minha cabeça pequena, na minha mente pequena, não dá para eu entender como é que Deus manda eu pregar para Hugo, como é que Deus mandou pregar para você, minha irmã, como é que Deus mandou pregar para você, meu irmão, como é que Deus mandou pregar para o mundo inteiro, sabendo que a maioria deles não tem a menor chance de ser salvo, porque Deus programou para que eles fossem para o inferno. Isso não entra na minha mente. Na minha mente entra Deus oferecendo uma coisa boa, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, e Ele oferece aquilo que a gente pode receber. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, 3 e 4 está escrito: isto é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você perguntar a qualquer pessoa, você acha que Deus quer que as pessoas conheçam a verdade? O que é que eles vão responder? Sim ou não? Deus quer que as pessoas conheçam a verdade, sim ou não? E por que Deus não quer salvar? Se é verdade que Deus quer que a gente conheça a verdade, também é verdade que Deus quer salvar todos os homens, porque está escrito: isto é bom e desejável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o que o Senhor nos diz em sua palavra. Paulo escreve a Tito no capítulo 2, no versículo 11, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11. É isso que está na tela? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É o que Paulo diz em Romanos 3, 22. Paulo fala em Romanos 3, 22, algo muito interessante que eu queria que você ouvisse, eu queria que você visse. É as Escrituras que está nos mostrando. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Deus faz questão de dizer em Romanos 11, 32, que Ele colocou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Olha o que é que está escrito: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Portanto, eu poderia citar aqui outros e outros textos, mas o tempo não permite. Eu quero dizer para você o seguinte: meu amigo, meu irmão, a salvação é para nós pecadores. Eu vou repetir: meu irmão, meu amigo, a salvação é para nós pecadores. Escuta o que é que Jesus revela. Lucas 9, 56. Lucas capítulo 9, 56. Sobre a salvação, o que é que Jesus nos revela? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus não veio para condenar ninguém, Ele veio para salvar. Jesus é o Salvador, amém? Olha o que é que o Senhor nos revela em Colossenses capítulo 1, versículo 19 a 23. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dela reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A salvação, Jesus veio para salvar todos. Ele diz em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi essa a missão de Jesus, buscar e salvar o que estava perdido. Jesus diz em Mateus 9:13, e eu poderia citar outros e outros textos, mas eu vou parar por esse. Mateus 9:13, disse Jesus: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Foi essa a missão de Jesus. Ele não veio buscar ninguém justo, não. Ele veio buscar pecadores ao arrependimento. A salvação, irmãos, a salvação, amigo, é um direito dos pecadores. Foi Jesus quem fez por onde chegasse a nós. Não é mérito nosso, não é merecimento nosso, é direito do pecador conquistado por Jesus. A glória e a honra é de Jesus. É por isso que a gente se reúne para louvar, bendizer, exaltar a Jesus. Não há outro motivo de estarmos aqui senão esse é o principal: louvar, adorar, glorificar Jesus e ministrar a sua palavra para você se render a Ele e junto conosco louvar, exaltar, glorificar, engrandecer Jesus. Colossenses 1:28, esse eu quero ler. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Igreja, é minha, é sua responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor no teu colégio, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua casa, na tua rua, aonde quer que você esteja. Teve oportunidade, fala de Jesus. Teve oportunidade, mostra Jesus. Teve oportunidade, fala de Jesus. Ele é a única esperança para os homens. Deus salva o pecador. Deus declara o pecador justo. Olha que coisa interessante. Por meio do evangelho. Deus salva o pecador. Deus declara o pecador justo por meio do evangelho. Você está esquecido de Romanos 1:16-17? Paulo diz: não me envergonhe do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Diga: é por fé. É por fé. Amém? E agora pasmem, mas é verdade. Deus olha hoje e diz: epa, esse não tem pecado. Epa, essa não tem pecado. Epa, esse não tem pecado. Como? Se Deus olhou dos céus para a terra e não viu nenhum sequer justo. Mas hoje Ele olha e declara que alguns homens, que algumas mulheres, que alguns jovens não têm pecado. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. E aí Deus declara, Deus diz, Romanos 4, capítulo 4, versículos 7 e 8. Deus fala depois da cruz, Deus fala depois da ressurreição de Jesus. Ele revela: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aleluia! Você crê em Jesus? Então glorifica a Deus, exalte a Deus, exalta ao Senhor. Olha, igreja, olha, irmãos, nós temos motivo para dar cambalhota, nós temos motivo para pular, para saltar, para gritar, para festejar, porque Jesus pagou o nosso pecado, e hoje não temos mais problema com Deus. Hoje o caminho está aberto, hoje o caminho está livre, graças a Jesus Cristo.
Aleluia! É por isso que Paulo preso, é por isso que Paulo na cadeia, ele diz: uma vez vos digo, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso problema não é estar preso, não é doença, não é dinheiro, não é político, não é família, não é conjugal. O nosso problema do pecado foi resolvido e hoje nós temos acesso à presença de Deus e Deus nos declara: bem-aventurado aqueles cujos pecados foram perdoados, bem-aventurado aquele cujas transgressões foram lavadas pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! Na cruz de Cristo está a única maneira de Deus tornar possível o perdão. Na cruz de Cristo está a única maneira de Deus tornar possível o perdão. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Ele é o quê? Ele é o quê? Diga: Jesus Cristo, o justo. Justo por méritos próprios, só Jesus. Só Jesus. Ele sim. Versículo 2. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O sacrifício de Jesus na cruz é a única maneira possível para o homem ser salvo, ter seus pecados perdoados. E olha que quem fez tudo foi Deus, não foi eu nem foi você. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18. Ora, tudo, diga tudo, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus trocou, Deus pegou nossos pecados e nos deu sua justiça. Deus pegou sua justiça e nos deu e levou nossos pecados. Versículo 21. Vamos juntos. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, você que me ouve, você que me assiste, você que está na sua casa, onde quer que você esteja, do lado de Deus não tem problema com relação a seus pecados. Deus fez tudo, Deus já elaborou tudo, Deus já fez tudo, e Ele só pede uma coisa, Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos juntos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Estou chegando ao final, mas escuta com atenção. O caminho da salvação está livre. A porta da salvação está aberta. O caminho da salvação está livre. A porta da salvação está aberta. O caminho da salvação e a porta da salvação tem um nome: Jesus. João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, declarou Jesus. João 14:6. João 10:9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, será salvo, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. Reconheça, meu amigo, reconheça e aceite Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Aceite o que Deus fez por você. João 3,16 a gente conhece de cor. Eu vou pedir que coloque João 3,16, 17 e 18. O Senhor diz na sua palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Deus fez tudo, Deus realizou tudo. Meu amigo, meu irmão, a salvação é para nós pecadores. Glória a Deus. Saiba que Deus te ama. Romanos 5,8 diz: Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos revela que nós precisamos de Jesus. Você já invocou Jesus? Então fica tranquilo, você já entrou pela porta, você já saiu pela porta, você já foi salvo, você já é salvo. Jesus é quem diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Admita que você precisa de Jesus, admita. Porque não tem outro que possa nos salvar. Não tem outro. Jesus disse lá em Mateus 10:32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra de Jesus: todo aquele que confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Como é que isso acontece? A gente chega diante dos homens e diz: olha, Jesus é meu Senhor, é meu Salvador. Aí Jesus diz para o Pai: Pai, aquele ali eu morri por ele, aquele ali eu dei meu sangue por ele, aquele ali eu dei a minha vida por ele, aquele ali agora tem vida eterna. Aleluia! Apocalipse 22:17 está escrito: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve vem, aquele que tem sede venha. E quem quiser, 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 receba de graça da água da vida. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Palavra de Jesus. 3:20 de Apocalipse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando para você, meu querido. Se você crer, se você abrir seu coração, se você abrir sua porta, se você quiser que Jesus faça morada na sua vida, na sua casa, é só você invocar ele como Senhor, como Salvador. Isso significa dizer assim: olha, não para o mundo, sim para Jesus. Isso significa que eu agora serei palpado, que eu agora serei trabalhado, que eu agora serei transformado, que eu agora vou viver, que eu agora vou caminhar segundo a palavra de Jesus. Compromisso com Jesus é compromisso com a sua palavra. Compromisso com Jesus é compromisso com a sua palavra. Se você quer, está aí o mundo. Prazeres de todo tipo, lazer de todo tipo, sabendo que eles são passageiros. Sabendo que eles são passageiros. As promessas de Jesus, elas são eternas. E não são para esse mundo. Jesus prometeu uma pátria. E ele disse que essa pátria está lá. Vou preparar lugar, e quando o lugar estiver pronto, eu voltarei e levarei todo aquele que crê nele, todo aquele que invocou ele, todo aquele que renunciou sua vida terrena para viver para Jesus. Portanto, quer ser salvo, tem que ser pela cruz. Quer ser salvo, tem que ser através de Jesus. Quer ser salvo, tem que ser através de Jesus. Não tem como. Põe na tela esse hino aí para a gente louvar o Senhor bem alegre, que Jesus merece. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.